Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula e o tema de hoje é um tema maneiro, é um tema muito fácil e é um tema que quando cai no vestibular, cara, a gente tem que acertar porque ele é muito tranquilo. Então, galera, hoje nós vamos falar dos tipos de seleções naturais, beleza? Então, a aula de hoje é maneira, interessantíssima, várias curiosidades e eu vou compartilhar, como sempre, a tela do computador aqui com vocês. Beleza? Vamos lá para o nosso material e começar a abordar esse assunto que é muito tranquilo. Bom, galera, então vocês estão vendo aí, né, o título da aula, né? Na verdade, ó, hoje a gente só vai falar só dos tipos de seleção natural. Já tivemos aula de especiação, evolução convergente e divergente, tá? Eu gosto de colocar isso no mesmo tópico, mas já tivemos essas duas aulas aqui. Se você não viu, pode procurar aí no canal, que essas duas aulinhas estão aí. Mas hoje vamos falar dos tipos de seleção natural e vamos que vamos, galera. Vamos lá. Tipos de seleção natural. Já vão entender por que eu comecei a aula com esses gráficos aqui, ok? Bem tranquilo. Vamos lá, galera. Começando a história aqui. Bom, turma, olha só. A seleção natural, ela pode ser classificada de três formas. Ela pode ser classificada em direcional, beleza? Estabilizadora ou disruptiva. A aula de hoje vai ser sobre esses três tipos de seleção natural. Vamos falar da primeira, que é a seleção direcional, e olha como isso é bem tranquilo, galera. Lembrando uma coisa muito importante, né? A seleção natural, lembrando aulas anteriores, vídeos anteriores, a seleção natural, de acordo com Darwin Wallace, é o principal mecanismo que rege a evolução, né? Que promove a transformação das espécies ao longo do tempo, beleza? E aí lembra que em toda a população, lembrando que é seleção natural, em toda a população existe uma variedade de características, beleza? Os indivíduos que têm as características mais favoráveis para sobreviverem naquele meio, eles vão viver mais, vão se reproduzir mais e vão deixar mais descendentes com essas características favoráveis. Já os indivíduos que têm características desfavoráveis para viver naquele meio, eles vão viver menos, se reproduzir menos e deixar menos descendentes com essas características desfavoráveis. Então, galera, moral da história, ao longo do tempo, vai ficando só as características o quê? Favoráveis, né? E as desfavoráveis vão sendo eliminadas. Isso a gente chama de seleção natural. Então, bora para a aula de hoje falar da seleção, começando a falar da seleção direcional. Galera, olha que fácil. A seleção direcional é aquela, deixa eu pegar só um laserzinho aqui, né, para ficar mais fácil. Então, ó, a seleção direcional é aquela em que um fenótipo, lembra o que é fenótipo? Uma característica, tá? É aquela em que uma característica extrema, vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso, é favorecida pelo meio, pela seleção natural, e tende a aumentar de frequência na população. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem essa frase. Olha só, turma. Imagina que eu tenho uma população de beija-flor, tá? E essa população está chegando em uma nova ilha, tá? Está começando a colonizar uma ilha. E nessa ilha, as flores, elas são muito alongadas, elas são muito compridas. Galera, todo mundo sabe que o beija-flor, ele tem que pegar o biquinho dele, enfiar lá na florzinha para se alimentar do néctar, né? Então imagina, né, uma população de beija-flor chegando numa ilha onde as flores são compridas. Galera, olha que tranquilo a gente imaginar isso. Olha só. Os beija-flores que têm bico pequeno, olha aqui embaixo, né? Os beija-flores que têm bico pequeno não vão conseguir se alimentar do néctar, porque as flores são compridas, beleza? E aí eles vão se alimentar mal, vão viver pouco e vão deixar poucos descendentes. Os beija-flores de bico médio também, cara, pode ser que isso aconteça, né? Por mais que ele tenha um bico um pouquinho maior, ele não consiga acessar o néctar. Então eles vão viver pouco, vão viver mal, né? Vão viver pouco e vão deixar poucos descendentes com bicos médios.
Agora, os beija-flores que apresentam bico grande, esses sim, galera, eles vão se alimentar bem, eles vão viver mais porque eles estão se alimentando bem e eles vão deixar mais descendentes com essa característica bico grande. Então, o que a seleção natural vai fazer? Vai favorecer os indivíduos que apresentam bico grande. Então, ao longo do tempo, a gente vai começar a perceber o quê? Um aumento da frequência dessa característica bico grande na população. Então, notem, eu tenho 3 fenótipos. 2 extremos, né? Ó, bico pequeno e bico grande, e um intermediário. Conseguiram perceber que a seleção natural está favorecendo um dos extremos? Nesse caso aqui, bico grande? Sempre que a seleção natural favorecer uma das características extremas, a gente vai falar que essa seleção natural é do tipo direcional. Olha que fácil, turma. Então, ó, entendam esse gráfico. Essa curva pontilhada que vocês estão vendo aqui era a população original de beija-flor que chegou nessas ilhas. A gente está vendo, ó, que a maioria aqui tinha bico médio. Mas, quando a seleção natural começou a atuar, porque agora eles estão em um novo ambiente, a maioria da população, conforme o tempo vai passando, ó, agora tem bico o quê? Grande. Como a seleção natural favoreceu uma das características extremas, a gente vai classificá-la como direcional. Galera, molezinha, cara. Então é só isso. A seleção direcional é aquela onde uma característica extrema, ela é o quê? Favorecida. Ponto final. Muito tranquilo, tá? Mas toma só um cuidado num detalhe aqui. Pode ser qualquer uma das características extremas, tá? Poderia ser essa ou poderia ser essa. Moral da história. Foi um dos extremos que a seleção natural favoreceu? Direcional. Muito fácil. Beleza? Ó, a explicação tá toda aqui para vocês. Tudo que eu falei agora tá escritinho aí para vocês, tá? Se vocês quiserem pausar o vídeo, tá? E copiar isso daí, façam, né? Eu faria isso se fosse, né, se tivesse assistindo uma videoaula. Beleza? Show de bola? Então, maneiro, seleção direcional é isso. Vamos para o próximo tipo de seleção natural. O próximo tipo que a gente vai ver é a seleção estabilizadora ou balanceada. Galera, no vestibular, o termo que mais cai é estabilizadora, tá? Esse balanceada já é um termo mais acadêmico, lá para a galera na faculdade que vê mais esse nomezinho aqui. Mas a nível de ensino médio, a nível de vestibular, a gente usa mais esse termo aqui, ó, estabilizadora. Galera, olha que fácil. A seleção natural chamada, classificada como estabilizadora, é aquela que vai favorecer uma característica, um fenótipo intermediário. Cara, muito fácil. Então, se a direcional que a gente viu antes favorece uma das características extremas, a estabilizadora vai favorecer a característica intermediária na população. E se a seleção natural está favorecendo a característica intermediária, essa característica intermediária vai aumentando na população ao longo do tempo. A frequência dela vai aumentando na população ao longo do tempo. Beleza? E aí vou dar um exemplo para vocês, né, de seleção estabilizadora muito famoso, tá? Na verdade, eu vou dar 2 exemplos aqui. Mas olha só, turma, isso aqui é um gráfico que caiu na prova da UERJ, tá? Eu tirei esse gráfico da prova e estou mostrando para vocês. Caiu isso aí numa prova de segunda fase da UERJ. E notem uma coisa interessante nesse gráfico. Ó. Um exemplo de seleção estabilizadora é o peso dos indivíduos da nossa espécie, né, quando nascem. Galera, olha só, o que esse gráfico está mostrando? A barrinha laranja, aqui está escrito, ó, porcentagem da população. Tá? A curvinha azul, aqui, ó, se você ler aqui do lado, ó, é a porcentagem de mortalidade. Então, a curva, as barras laranjas, né, estão mostrando a quantidade de indivíduos na população, tá? E a curvinha azul ali, a taxa de mortalidade. Beleza? E aqui embaixo, ó, tá o peso dos indivíduos ao nascer, né? Então, 0,4 quilos. Caraca, nascer com 400 gramas. Muito levinho. Aqui no outro extremo, 5 quilos, ou muito pesado nascer com 5 quilos, né? E aqui, ó, tem mais ou menos um intermediário ali que está entre 2,7 e 3,2 quilos, beleza? Analise esse gráfico com cuidado, turma. Olha só, o que esse gráfico está me dizendo? Que, ó, se o indivíduo nascer com 400 gramas, 900 gramas,
1,4 kg, 1,8 kg, notem, são poucos que nascem assim, ó. Tá vendo a barrinha laranja lá embaixo? Poucos nascem assim. E, cara, olha a taxa de mortalidade, altíssima. Tá vendo, ó? A taxa de mortalidade batendo lá, ó, próximo dos 70% de mortalidade. Então, moral da história. Cara, a seleção natural não favorece essas características aqui desse extremo, tá? Os indivíduos, quando nascem muito levinhos, possivelmente, turma, teve algum problema durante a gestação ou, né, cara, não se desenvolveram o suficiente para suportarem as condições depois de nascerem, tá? As condições ambientais depois de nascerem. Agora, se a gente for para o outro extremo, também é complicado. Olha só, quando o indivíduo nasce com 5 quilos, olha só, né? Entre 4,5 e 5, são poucos que nascem assim. E quando nascem, olha só, a taxa de mortalidade também é alta, tá? Ó, chega lá quase 20% de taxa de mortalidade. Beleza? Ou seja, essa característica extrema também não é boa, porque a taxa de mortalidade é muito alta. Tranquilo? Agora, olha a característica intermediária. Se o indivíduo nascer com um peso médio, que é o que a maioria nasce, ó, tá vendo? Beleza? A taxa de mortalidade é muito baixa. Olha só, a taxa de mortalidade é baixíssima. Olha a curva como está baixa aqui. Beleza? Ou seja, turma, nesse exemplo que a gente está dando aí, a seleção natural ela está favorecendo os indivíduos que nascem com peso intermediário. A taxa de mortalidade é muito baixa quando o indivíduo nasce com esse peso. Beleza? Ou seja, se a seleção natural está favorecendo uma característica intermediária, cara, a gente vai classificar ela como estabilizadora. Muito tranquilo, galera, tá? Na segunda fase da UERJ, isso aqui caiu, cara, exatamente esse gráfico, tá? Então, turma, não podemos errar uma questão dessa, de segunda fase, tá? Ainda mais uma questão de segunda fase que vale muito ponto ainda, beleza? Era só você botar que era uma seleção estabilizadora na questão, né? Porque a seleção natural está favorecendo uma característica intermediária. Muito fácil, beleza? O outro exemplo que eu vou dar para vocês, ó, aqui tá, primeiro, ó, aqui está a explicação, tá? Se vocês quiserem de novo pausar o vídeo, copiarem a explicação com vocês, beleza? E o outro exemplo que eu vou dar para vocês é muito interessante. Olha só o outro exemplo, turma. Isso aqui olha o exemplo 2. Anemia falciforme em países africanos com altos índices de malária. Galera, olha só. Primeiro, temos duas doenças aí. Uma genética, chamada de anemia falciforme, tá? Inclusive tem uma aulinha de genética aí falando dela no canal, tá? Se vocês quiserem ver aí. Mas isso aqui é uma doença genética, anemia falciforme, tá? O que caracteriza essa anemia? O indivíduo nasce com as hemácias na forma de foice, tá? Então, as hemácias, vou tentar fazer um desenhozinho aqui, tá? As hemácias, ao invés de serem redondinhas, né? Como vai ficar horrível o desenho. Ao invés de elas serem redondinhas, elas são assim, ó. Elas são meio que fininhas assim, ó. Beleza? Nossa, ficou horroroso isso daí. Nossa senhora, foi horrível, tá? Mas ela tem um formatinho de foice. Nossa senhora, ficou muito ruim. Eu vou apagar, tá? Isso aqui porque tá horroroso. Beleza? Mas a anemia falciforme é exatamente isso, tá? O indivíduo, ao invés de nascer com as hemácias redondinhas, as hemácias apresentam formas de foice. Isso é ruim, tá? Isso é ruim por quê, galera? Porque quando a hemácia, lembra que é uma célula sanguínea, também chamada de glóbulos vermelhos ou eritrócitos, tanto faz, tá? São sinônimos essas palavras. As hemácias são células sanguíneas que têm a função de transportar o quê? O oxigênio para os tecidos do nosso corpo, tá? Quando a hemácia é redondinha, ela faz isso com maior facilidade. Quando a hemácia é na forma de foice, cara, ela transporta menos oxigênio, tá? As hemácias na forma de foice, o principal problema, né, dessas hemácias é que quando essas hemácias estão passando por capilares, o que são capilares? São vasos sanguíneos muito fininhos. Quando essas hemácias estão passando por capilares muito finos, devido ao formato dessas hemácias, elas acabam entupindo esses capilares. Então, a pessoa tem problema de oxigenação de tecidos, tem problema de entupimento de capilares, então é uma coisa bem
complicada, tá? Então, ó, a anemia falciforme é isso. E temos uma outra doença nesse exemplo, que é a malária, tá? A malária, turma, é uma doença causada por um protozoário, não é uma doença genética, tá? Você pega a malária, pode pegar ao longo da sua vida a malária, né? É uma doença causada por um protozoário, tá? Um protozoário do gênero Plasmodium, é o nome do gênero do protozoário, tá? E ele é transmitido pela pessoa para a pessoa através da picada de um mosquito, tá? O mosquitinho pica a pessoa e transmite o protozoário para a pessoa, beleza? E aí qual é o problema dessa doença da malária? Por que ela é uma doença muito complicada? Porque quando esse protozoário entra no corpo da pessoa, o protozoário começa a se reproduzir no fígado da pessoa e depois que ele se reproduz no fígado, ele vai para o vaso, para o sangue da pessoa e começa a se reproduzir nas hemácias. E aí, cara, as hemácias, eles acabam invadindo as hemácias, se reproduzindo nas hemácias, e aí as hemácias arrebentam, liberando novos protozoários que vão invadir novas hemácias. Então, é complicado, tá? Uma doença bem complicada. É... a principal característica da malária são picos de febres, né, que a pessoa tem de tempo em tempo, porque quando os protozoários invadem as hemácias e se reproduzem lá dentro, quando eles arrebentam as hemácias, né? Quando os protozoários arrebentam as hemácias, isso gera um pico de febre na pessoa muito alto, tá? Enfim, é uma doença bem complicada, tá? A malária aí. Então, ó, vamos voltar para a evolução. Galera, uma curiosidade, tá? Em cima da malária, antes da gente voltar para a evolução aí. A gente acredita que essa doença, né, chamada de malária, assim como tantas outras, tá? Começou a atacar mesmo a nossa espécie depois da Revolução Agrícola, né? Depois de que o homem deixou de ser, né, de ser nômade, de ficar vagando por aí em busca de alimento, quando o homem começa a se assentar e produzir o seu próprio alimento através da agricultura, a gente acredita que foi aí mais ou menos que a malária começou a atingir a nossa espécie. E tem uma explicação bem clara para isso, né, galera? Primeiro que quando o homem deixa de ser nômade e ele assenta num local e começa a produzir seu próprio alimento através da agricultura, né, por exemplo, a população começa a crescer, né, porque tem alimento ali sendo produzido, a população começa a se alimentar melhor, começa a crescer e a gente começa a invadir as matas, tranquilo? Então, antigamente, a malária, né, esse protozoário, ela era transmitida por um mosquito também, né, mas ela atingia outros animais. Conforme o homem, a população humana vai crescendo depois da Revolução Agrícola e começa a invadir as matas, cara, agora quem começa a ser muito atacado por esse protozoário? O próprio homem, beleza? Então, a invasão das matas expõe o homem a esse protozoário e isso aí começa a causar doenças na nossa espécie, beleza? E outro detalhe também, turma, porque olha só, a partir do momento que a gente começa a fazer agricultura, começa a plantar, tá? O homem precisa, por exemplo, represar alguns rios para irrigar a plantação lá, né? A plantação dele, a agricultura, né? E aí, cara, quando você represa alguns rios, a água fica parada por muito tempo e isso ajuda o quê, turma? Proliferação de mosquito. O mosquitinho vê a aguinha parada lá, começa a colocar ovinhos, né? E aí, ó, lembra que a malária é transmitida por um mosquito, então você tem duas coisas aí: invasão das matas e água parada para os mosquitos, que são os vetores da doença, se proliferarem. Então a gente acredita que mais ou menos a malária começou a atingir a nossa espécie aí, principalmente com o advento da agricultura, né? Doideira. Enfim, uma viagenzinha legal, tá? Mas vamos voltar para a evolução. Então temos a anemia falciforme e a malária. Olha que história muito interessante, tá? Numa primeira vista, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas tem tudo a ver sim. A gente vai ver aqui com mais detalhe que as coisas fazem maior sentido. Olha só, galera. Existem alguns países africanos que, cara, a malária é uma doença descontrolada, tá? Quase a população inteira pega malária na vida, tá? Se você nasce nesses países, por exemplo, você tem duas certezas na vida. Uma é que você vai morrer um dia, assim como todo mundo tem essa certeza, e a outra é que você vai pegar malária. Então, é isso que acontece. E aí, olha que doideira, turma. Existem pessoas, né,
que tem 100% das hemácias normais, né? Aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas, por exemplo, tem todas as hemácias normais, tá? Existem pessoas que estão no outro extremo, apresentam 100% das hemácias na forma de foice. Galera, isso aqui não é compatível com a vida, tá? Se a pessoa nasce, né, com anemia falciforme e com todas as hemácias na forma de foice, não dá para ela sobreviver com todas as hemácias na forma de foice. Então, isso é letal, beleza? Agora, existem pessoas que têm uma anemia falciforme, tá? Estão aqui no meio do gráfico, em que elas apresentam 50% das hemácias normais e 50% das hemácias na forma de foice. Qual é o detalhe, turma? As pessoas que têm esse tipo de anemia falciforme, né? Elas conseguem viver, tá? Um bom tempo, tranquilo. Ainda mais com as tecnologias de hoje, né? Muito tranquilo. Mas essa pessoa vive, tranquilo. E qual é o detalhe aqui, galera? Só uma questão aqui. Essas pessoas, às vezes, vivem normalmente, tá? O que vai acontecer com elas é que elas, por exemplo, podem ficar mais cansadas a realizarem uma atividade física do que uma pessoa que tem 100% das hemácias normais. Algumas pessoas, não são todas, às vezes, de vez em quando, precisam fazer transfusão de sangue para pegar a hemácia, porque 50% das hemácias dela está na forma de foice, então para receber hemácias boas, mas uma pessoa dessa vive até aqui tranquilamente, tá? Muitas pessoas vivem sem problema nenhum. Porém, galera, olha só, a gente está falando agora de um ambiente onde tem muita malária, onde a malária está atacando a população inteira. E que eu quero que vocês entendam. Lembram que o protozoário da malária, como eu falei para vocês, ele tem uma hora que ele invade as hemácias para se reproduzir? Lembram disso? Qual é o detalhe, turma? Se você está nesse país, né? Se você nasce nesse país, por exemplo, e você tem 100% das hemácias normais, cara, você vai pegar malária, beleza? Porque a população quase que inteira pega. Você vai pegar malária e você provavelmente vai viver muito pouco, porque a malária é uma doença que debilita muito o indivíduo, tá? Então, os indivíduos que nascem com 100% das hemácias normais pegam malária, ficam muito doentes e acabam morrendo muito cedo. Então, vivem pouco e deixam poucos descendentes, se deixarem, né, com as hemácias normais, beleza? Agora, os indivíduos que são assim, ó, tem 50% das hemácias normais e 50% das hemácias na forma de foice, eles pegam malária? Pegam. Mas eles pegam uma malária muito branda, com sintomas muito tranquilos, né? Muito mais fáceis, né, de conviver com os sintomas. Por quê, professor? Por que esses indivíduos que nascem assim, quando pegam malária com sintomas muito brandos? Galera, simplesmente porque 50% das hemácias dele tem a forma de foice. E o protozoário não consegue se reproduzir nessas hemácias que têm forma de foice. Moral da história, essa doença genética, por incrível que pareça, protege o indivíduo contra a malária. Olha que doideira, olha que situação legal de seleção natural, que exemplo legal de situação de seleção natural. E aí, quando você vai para esses países, né, africanos lá que tem muita malária, e você faz um teste genético na população, cara, a grande maioria da população tem anemia falciforme desse jeito. Por quê? Porque ao longo de muito tempo naquela população, com a malária atuando ali, aconteceu uma seleção natural. Os indivíduos que apresentavam 100% das hemácias normais pegavam malária cedo e morriam cedo, nem deixavam descendentes. Os indivíduos que têm 100% das hemácias em forma de foice, né, não vivia nem 2 minutos para contar a história. Agora, os indivíduos que tinham 50% de hemácias normais e 50% de hemácias em foice viviam mais do que esses e mais do que esses, né? Então conseguiam viver porque pegavam malária, mas uma malária muito branda, com sintomas brandos, deixavam descendentes, né? Mais do que essa galera e mais do que essa galera. Então hoje a maior parte da população desses países, né, onde a malária ataca muito, tem anemia falciforme. Na verdade, é uma proteção que o indivíduo tem, né? Que história interessante, né? Que história interessante. Então aqui a gente tem uma doença genética protegendo o indivíduo de uma outra doença, né? Que não é uma doença genética, mas protegendo o indivíduo de uma outra doença. Muito louco. Beleza, galera? Tá? Então, por que isso daí é uma seleção estabilizadora? Porque o meio ambiente está favorecendo
uma característica o quê? Intermediária. Os indivíduos com a característica intermediária vivem mais, se reproduzem mais e deixam mais descendentes. Então, essa característica intermediária aumenta de frequência na população. Seleção estabilizadora. Muito tranquilo, galera. Foi? Então, recapitulando. Seleção direcional, que a gente viu, favorece uma das características extremas. Seleção estabilizadora favorece a característica intermediária. Ora, toda a explicação que eu falei para vocês aí da anemia falciforme, né, e da malária, está explicada aqui para vocês. Tá tudo escrito aqui para vocês. Beleza? De novo, se quiser pausar o vídeo, fazer no seu caderninho a cópia aí, fica à vontade. Beleza? Eu faria isso. Beleza, galera? E vamos fechar nossa aula com com o último tipo de seleção natural, que é a seleção diversificadora ou disruptiva. Galera, vamos lá para a gente fechar esse assunto de hoje. Turma, a seleção, no vestibular, no ensino médio, cai mais esse nome aqui, tá? Disruptiva, é o termo que mais cai. Lá na faculdade, né, em nível acadêmico, também a gente chama isso de diversificador, tá? Mas o termo mais usado, disruptiva. Se tiver que escrever numa prova, disruptiva. Beleza? E aí, olha só, galerinha. A seleção disruptiva, seleção natural disruptiva, ela vai favorecer as duas características extremas e vai desfavorecer a característica intermediária. Então, isso é seleção disruptiva. É um tipo de seleção natural que vai favorecer as duas características extremas e desfavorecer a característica intermediária. Vamos dar exemplos para vocês aí. Olha só. É aquela em que fenótipos extremos são favorecidos em detrimento dos intermediários. Já expliquei. Exemplo. Olha só. Imagina que nós temos uma população de pássaros, tá? Que começa a colonizar uma ilha e que nessa ilha só tem dois tipos de alimentos para esses pássaros. Olha só. Quais são esses tipos de alimentos? Sementes duras, sementes bem duras, e larvas, né? Larvinhas, aquela forma, né, larval mesmo de insetos, por exemplo, escondidas em frestas de troncos de árvores, né? Naqueles buraquinhos dos troncos de árvores. Então, só tem dois tipos de alimento. Sementes duras e larvas de insetos, por exemplo, escondidas em frestas de troncos de árvores, naqueles espacinhos nos troncos de árvore. Galera, o que a gente vai ter que pensar? Olha esse gráfico aqui embaixo. Aqui tem tipo de bico do pássaro, né? E aqui a frequência na população. Os pássaros que tiverem bicos finos e delicados vão conseguir se alimentar de quem? Das larvas que ficam ali nas frestas dos troncos de árvores. Então, eles vão comer bem, vão viver bastante e vão transmitir essa característica para os seus descendentes. Já os pássaros que tiverem os bicos grandes e grossos, eles vão conseguir comer o quê? As sementes que são bem duras, tá? Então, eles vão conseguir quebrar essas sementes e comer essas sementes. Então, eles vão comer bem, vão viver bem e vão deixar até muitos descendentes. Agora, se o pássaro tiver um bico que não é nem fino e delicado, e nem grande e grosso, se o pássaro tiver um bico entre essas características, ferrou. Ele não vai conseguir se alimentar nem das larvas e nem das sementes duras, né, que tem nessa ilha. Então, moral da história, eles vão comer mal, vão se alimentar mal, beleza? Eles vão viver pouco e vão deixar poucos descendentes com essa característica. Então, moral da história, ao longo do tempo, essas duas características extremas, bicos finos e delicados e bicos grandes e grossos, vão aumentar de frequência na população e essa característica intermediária de bico vai diminuir. Isso é uma seleção diversificadora ou disruptiva, porque está favorecendo as duas características extremas e desfavorecendo a característica intermediária. Muito tranquilo, galera, tá? A explicação, isso aí a gente vai entrar na outra matéria, a explicação não está escrito, né, para vocês, mas bem tranquilo de entender, tá? Então, galerinha, é isso. Revisando, uma rápida revisão. Seleção direcional favorece uma das características extremas. Seleção
estabilizadora, favorece a característica intermediária. Seleção disruptiva, favorece as duas características extremas e desfavorece a característica intermediária. Galera, muito mole, tá? Não podemos errar isso na prova, turma. Eu não sei por que a galera não estuda isso, né? Mas isso não é tão falado em sala de aula e quando cai, é uma coisa muito fácil, como vocês viram, e muita gente erra porque não estuda, tá? Então, galera, deixa eu parar de compartilhar esse materialzinho com vocês para me despedir de vocês. Então é isso, turma. Muito tranquilo, tá? Hoje eu até botei o terráriozinho aqui, ó, para vocês verem. Não sei se está dando para ver direitinho. Fazendo parte da aula. E é isso, galerinha. Tamo junto. Um grande abraço, cara. E é tudo nosso, galera. Se você gostou, deixa a sua curtida aí. E tamo junto sempre. Valeu. Abração, galera. Até a próxima.